Para vocês que já estudaram missões comigo, vocês sabem dizer o que é a janela 1040, não é? Espero que sim. Mas nós precisamos não só conhecer a definição da janela 1040, nós precisamos entender quais são os povos que estão nesses lugares, quais são as necessidades, como que nós podemos alcançar esta região do nosso mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, para nos ensinar sobre a janela 1040, nós trouxemos um servo do Senhor lá do meio da janela 1040. O pastor Amiar é um pastor indiano e ele trabalha na Índia, entre os povos menos alcançados naquela região, e ele vai nos ensinar nesta oficina sobre a janela 1040. Que bom poder estar aqui com vocês, e hoje eu gostaria de apresentar o meu amigo, o pastor Amiar. Nós estamos trabalhando juntos já há alguns anos, desde 2013 temos sido bons amigos e eu tenho ajudado ele na igreja que ele começou a plantar, e depois desse tempo, estando aqui no Brasil, ele tem servido para nós como aquele que está do outro lado da ponte e nós do lado de cada ponte, colocando os brasileiros e os indianos juntos para poder servir o Senhor, levando o Evangelho aos povos não alcançados. Então eu gostaria que ele mesmo apresentasse a família dele para vocês. Hello friends, so what a pleasure to be here with you. Oi amigos, que prazer poder estar aqui com vocês. All the way from India to Brazil. Lá da Índia, aqui para o Brasil. So it's my privilege to share something about our work in India. É um privilégio então poder falar do nosso trabalho ali na Índia. So let me tell you that me and Pastor Jefferson have been working since 7 years in India. Nós temos trabalhado desde 2013. So our ministry is growing through your prayer. E o nosso trabalho está crescendo graças às suas orações. So I have a small beautiful family. Eu tenho uma família pequena, mas muito bonita. I have one son and one daughter. Tenho um filho e uma filha. My eldest daughter is adopted one. Nós adotamos a nossa filha mais velha. 2014 I got married and we are happy with my family. Em 2014, em 2014 nós casamos e eu estou contente com a minha família. And together with family we are serving God. E junto com a família estamos servindo a Deus. We have 4 fellowship under my supervision. Temos 4 congregações sob a minha supervisão. The first fellowship we established in Potimari Biblical Baptist Church. A primeira que começamos foi a Igreja Batista Bíblica de Potimari. And second one we found in Gangaram Tea Fellowship. E começamos a segunda, a Igreja Batista de Gangaram. And another church we have Good News Baptist Church in Gosaipur. E começamos outra em Gosaipur. And recently we found another fellowship at Bangladesh and India border. E mais recente agora começamos uma nova congregação na fronteira com Bangladesh. That is called Biblical Baptist Fellowship, Fulbari. E ela se chama a Igreja Batista Bíblica de Fulbari. So let me tell you about our future plan. E gostaria só de falar um pouquinho sobre o nosso plano futuro. So we are planning to have a Hindi Bible Institute in future in God's will. Se Deus permitir, iremos começar um instituto bíblico. We need your prayer for our ministry. Precisamos das suas orações para nosso ministério. Your prayer can give us good support and strength to establish our ministry in better way. E as suas orações é que vão nos dar forças para fazer o trabalho de Deus de uma forma melhor. I would like to extend my thanks to all the Brazilian churches, those who are supporting our Indian missionaries. E quero desde já agradecer às igrejas batistas brasileiras que têm ajudado no sustento dos nossos missionários. Thank you for your support and love and prayer for us. Obrigado pelo seu sustento em oração e amor por nós.
once again it's my privilege to share something about the 1040 window. Meus amigos, mais uma vez é um privilégio para compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da janela 1040. Esta janela nos dá uma visão ampla do que podemos fazer e como alcançar diferentes partes do mundo. É um excelente material que podemos usar sobre como evangelizar o mundo. A janela 1040 é então o centro do mundo, mapa, num espaço de uma janela retangular, identificada como janela 1040. Essa janela se estende desde a África Ocidental até a Ásia Oriental, do grau 10 ao 40 do norte do Equador. É a união do mundo budista, hindu e muçulmano, onde bilhões de almas vivem. Se somos realmente sérios para providenciar uma oportunidade efetiva para cada pessoa ter uma experiência com a verdade do Salvador Jesus Cristo, nós não podemos ignorar as realidades desta região. A janela 1040 nos confronta, então, com considerações importantes. Isso nos dá algumas ideias do significado histórico e bíblico, dos países menos evangelizados, dos 3 grupos religiosos dominantes, dos grupos não alcançados étnicos linguísticos, das cidades menos evangelizadas e das fortalezas de Satanás que estão concentradas na janela 1040. Deixe-me dizer, a razão por que devemos focar na janela 1040, porque ali mora o maior número dos povos não alcançados, que têm o menor conhecimento do Evangelho e não têm tido oportunidade para conhecê-lo. Perto de 2/3 de toda a população mundial reside naquela época. Então, com aproximadamente um total de 3 bilhões de pessoas, a janela 1040 inclui 62 países. Se levarmos bem a sério o chamado para pregar o Evangelho para cada criatura, vamos fazer discípulos de todas as pessoas, de todos os povos e ser testemunhas de Jesus para os últimos na terra. A razão por que focalizamos na janela 1040 é a presença das 3 religiões de grande domínio no mundo. A maioria dos adeptos do hinduísmo, budismo e islamismo está concentrada nesta área. Olhando o mapa, da esquerda para a direita, o mundo muçulmano pode ser distinguido numa extensão desde o norte da África até o Oriente Médio. No meio do mapa, cobrindo um subcontinente da Índia, como uma grande sombra, está presente o hinduísmo, também com mais de 700 milhões de pessoas. No lado direito do mapa, encontra-se o mundo budista, cercando toda a China. Com imensa pobreza e danos causados por enfermidades, a Índia tem sido uma vítima severa da cegueira do hinduísmo. Em uma nação que tem engordado livremente vacas e emagrecido vidas humanas, nós devemos proclamar a verdade de que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, meus amigos, nós devemos rever nossas prioridades para ver dentro da janela 1040. We must find out a way how to reach the gospel of Christ to these places. Devemos encontrar uma melhor maneira para levar o Evangelho de Cristo para esses lugares. We must mobilize a massive prayer group to send and pray for these places. Nós devemos mobilizar um grupo maior de oração para concentrar nesses lugares. Isso deve ser claramente entendido que a nossa concentração na janela 1040 não deve cessar o trabalho do Senhor ao redor do mundo. Os missionários devem esforçar-se em evangelização, treinamento, ajuda em implantação de igrejas, cruzando culturas, so that nothing can be prevent our work. A fim de que nada então nos impeça de fazer o nosso trabalho.
If we are believing Se nós estamos crendo nessa Escritura, obedecendo o mandato de Cristo, mandate e não fraquejando em plantar igrejas em todo lugar, hinder us to vamos conseguir levar o Evangelho de Cristo. may God fill us and give us challenge, energy and power and wisdom to challenge people. Que Deus nos enche então de intrepidez, sabedoria, energia para assumirmos a nossa parte neste grande desafio. A versão mais famosa da Grande Comissão está em Mateus 28, 16 a 20, onde em uma montanha na Galiléia, Jesus ordena a seus seguidores a irem fazer discípulos de todas as nações do mundo. Isso tornou-se um princípio da teologia cristã, enfatizando o ministério, o trabalho missionário, o evangelismo e o batismo.
Essa pequena apresentação não é de nossa autoria. Peguei o vídeo na internet. É um excelente material que nos ajuda a ter uma visão maior da grande necessidade dos povos ainda não alcançados. Para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse aos seus discípulos, "Ide fazer discípulos de todas as nações", as palavras gregas que ele usou eram ta ethne, que significam todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença, identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros, eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar um país vizinho da Índia, o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas ou povos dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Nesse cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunho para ta ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Cristo nos ordena fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Desde o início, o plano de Deus é abençoar todos os povos. A vida de Jesus exemplificou essa mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que esse reino era para todos os grupos étnicos e pregava boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente como ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: "Ide, fazei discípulos de todas as nações." As palavras perfeitas para resumir seu ministério.